À partida não com muitos picos de intensidade, mas com essencialmente é um episódio de precipitação persistente por muitas horas e que, tendo em conta o estado dos solos e das bacias hidrográficas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Dezembro foi um mês muito chuvoso, acima do normal. Janeiro, dizia-nos por estes dias o presidente da Associação Portuguesa do Ambiente, deve ter sido o janeiro mais chuvoso de sempre. E chegamos a fevereiro com uma depressão chamada Leonardo, que traz acoplado um rio atmosférico com mais de 1000 quilómetros de extensão. Toneladas de vapor de água que, como tudo o que sobe, acaba por cair. Por exemplo, no Alentejo, estimava-se que chovesse em apenas 2 dias, o equivalente a 1/3 do que é normal chover num ano inteiro. O que fazer com toda esta água que cai dos céus aos trambolhões? As barragens libertaram em apenas 2 dias um volume de água equivalente a 3 anos de consumo da área metropolitana de Lisboa, numa operação preventiva para evitar cheias descontroladas após a passagem da tempestade Cristine. Assim que chegou Leonardo, foi preciso repetir muitas destas operações. Os solos estão saturados, as barragens no limite. É possível guardar mais água? À procura de respostas, conversamos com Maria Manuela Portela, catedrática de Hidráulica e Recursos Hídricos no Técnico de Lisboa. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva professora Maria Manuela Portela. Dezembro e janeiro foram meses com precipitação acima da média para a época. Entramos em fevereiro com eventos extremos, um deles, o Leonardo, tendo associado um rio atmosférico com mais de 1000 km de extensão. A chuva que cai já não tem para onde ir? Ou tem? Eu sou docente universitária e de longa data que investigo os fenómenos hidrológicos, designadamente os fenómenos hidrológicos extremos. Portanto, faz parte da minha preocupação. Relativamente à sua questão, se a chuva não tem para onde ir, ela tem sempre para onde ir. Ela vai sempre para o mar. O que está em causa é se os encaminhamentos estão suficientemente desobstruídos e impedidos, de modo a que ela tem sempre onde ir, não é? De modo a que ela possa, digamos assim, fazer o seu percurso até ao mar, não é? E eu acho que esses encaminhamentos é que estão bastante comprometidos e estão intensamente utilizados. Eu permito-me dizer uma coisa, assim, com ar um bocadinho, se calhar, despolástico. Eu costumo dizer que a cheia é um fenómeno natural. E é um fenómeno que sempre existiu e que do ponto de vista do ecossistema global é um fenómeno benéfico. Esta interface das cheias com o meio urbano, com as construções, é que são problemáticas. A cheia em si é intrinsecamente natural. A sua intervenção com o edificado e com as utilizações artificiais que hoje em dia nos caracterizam a nossa sociedade é que estão na gênese deste problema. E isto eu acredito no que estou a dizer. Professora, então deixe-me perguntar-lhe, não sendo possível começar do zero no ordenamento do território, tirar as casas nas cidades que foram construídas em locais onde antes passava um rio ou uma ribeira, não é possível nem tirar a construção que já se fez perto mesmo das margens do rio. O que é que pode ser feito? Não apenas para mitigar os estragos das cheias e das inundações, mas também para aumentar a capacidade de armazenar para estações em que chove pouco ou não chove nada? Eu aí permito-me responder, permito também lançar uma pergunta. Qual é o horizonte temporal? É para o ano? É para daqui a 2 anos? Tem que ser a médio e longo prazo, provavelmente a curto prazo não dá para fazer nada. Pois, exatamente, era isso que eu queria dizer. Eu acho que para o ano que vem, para daqui a 2 anos e a muito curto prazo, há algo que eu acho que falta nesta sociedade, que é uma consciencialização pública.
Eu acho que tem que se fazer campanhas educativas, uma espécie de campanhas educativas da água. Já as houve em tempos, e isto tanto se aplica às cheias, como às secas, como às ondas de calor, aplica-se a tudo. Portanto, não há muito que possa ser feito neste momento. Neste momento, e se calhar até o ano que vem, não há muito que possa ser feito, para além de algo que renasceu agora, que são os chamados guarda-rios, que é assegurar a limpeza, portanto, e a capacidade de transporte dos rios. Mas isto aplica-se aos rios pequenos, não se aplica ao Tejo, nem ao Mondego, não é? Portanto, eu acho que a curto prazo, sinceramente, não há muito que possa ser feito para além de campanhas de educação, de consciencialização, informação, e alertar. Estas campanhas são para o fenómeno em si, mas para o mal, ou para o ordenamento, o desordenamento do território. Não é só dizermos, bem, um mundo de calor e vocês têm que estar preparados e beber muita água. Não é só gerir um pouquinho a consequência, é chamar a atenção. A campanha educativa tem que ter em conta, chamar a atenção para o desordenamento do território. Eu ainda este ano assisti a intervenções em centros urbanos de Lisboa, importantes, em leito de cheia e em bacias de infiltração, que de algum modo contribuíam para uma maior infiltração e, portanto, uma redução dos caudais de cheia. E assistiu a uma coisa que se calhar todos nós achamos que foi fora de série, que foi a impermeabilização da calçada portuguesa. Eu acho que a impermeabilização da calçada portuguesa teve toda a razão de ser numa faixa estreita. Nas faixas que são ocupadas em algumas vias não concordo, e na remoção integral que foi feita em alguns meios urbanos ainda menos concordo. São tudo pequenos fatores que contribuem para aumentar a infiltração, para reduzir a velocidade de propagação do escoamento e para evitar a concentração, a sobreposição mais acentuada de efeitos. Portanto, a curto prazo não há muito para fazer. A médio prazo e a longo prazo, eu acho que isto é um fenómeno urbano, não é? Eu acho que temos de estar com esta... Sobretudo, claro. Sobretudo. Porque a cheia, fora do meio urbano... É gerível. No meio agrícola, é gerível, portanto, é isso, portanto, pode ter consequências, é óbvio que tem consequências, mas é gerível. Portanto, isto é um fenómeno intrinsecamente, ou sobretudo urbano. E quais são as medidas que nós podemos tomar assim, que nós devemos ir fazendo e chamando a atenção? Nós temos que rever sistemas de drenagem e está a ser feito certo, mas em Lisboa o rio é suficientemente grande para receber aquela água toda. Rios mais estreitos, não é? O que é que se pode fazer? Então nós temos pequenas coisas, as bacias de retenção, aquelas coisas que são as chamadas as soluções na origem, promover a infiltração, e depois acabamos sempre no mesmo, que é ordenamento do território. Mas, do meu ponto de vista, o ordenamento do território tem que ser obrigatório. Não pode ser facultativo. Não pode ser. Se calhar, a médio prazo e a longo prazo, se calhar, tem que ser equacionadas desocupações do território. Isto tem que ser senão, ou então a pessoa tem que vir com a cheia. Não se pode ter a veleidade, do meu ponto de vista, a sociedade não pode ter a veleidade de pensar que controla a cheia. Não controla. Nós não conseguimos controlar. Não há capacidade de encaixe para controlar os volumes a que nós estamos sujeitos. Não há em estruturas artificiais, em albufeiras. Não há. Portanto, nós não podemos ter essa veleidade de dizer vamos controlar. Não. E eu acho que isto passa por medidas estruturais, certamente, os sistemas de drenagem, promover a infiltração, criar mais armazenamento quando caem estas grandes cargas de água. É um pouco inconsequente. Fazer a gestão coordenadas das albufeiras, e eu acredito que a APA esteja a fazê-la convenientemente. Eu hoje ouvi o engenheiro Pimenta Machado falar um pouquinho sobre nada, um pouquinho de nada sobre o Rio Tejo, e julgo que a APA deve estar a fazer essa gestão adequada, e depois caímos no ordenamento do território. Deixe-me perguntar-lhe se num país onde nos verões passados tanto se falou de seca, se estas más notícias do inverno são boas notícias para o próximo verão. Eu gostava de fazer essa pergunta assim. O que é que acha? Eu acho que sim, mas eu sou um leigo. Eu acho que não. Um leigo acha que sim. Eu acho que não. É especialista, acha que não.
Pois, então é assim. Exatamente. O que é que nós estamos agora a ver? Nós estamos a ver uma profunda infiltração, portanto, nós vivemos grande parte do nosso, da nossa dependência da água é satisfeita com as águas subterrâneas, Certo. não é? Todos nós sabemos isso, não é? Todo o período da estiagem, tudo o que acontece nos rios e que nós vamos lá buscar é água subterrânea, não é? Pronto. Portanto, nós temos uma grande dependência da água subterrânea, isto é muito bom, desde que se promova a infiltração. Não é? A Se nós tapar começamos tudo. a impermeabilizar tudo, a impermeabilizar, como eu estou a assistir em alguns sítios em Lisboa, então pronto. Portanto, nós temos uma grande dependência, isto é ótimo para as águas subterrâneas. Nós temos uma grande dependência das albufeiras, não é? Já os romanos tinham aqui aproveitamentos hidráulicos, dos quais nós, não é? E se eles tinham aproveitamentos hidráulicos, não eram porque eles eram os grandes engenheiros de hidráulica, é porque eles sabiam que a água tinha uma grande variabilidade temporal e, portanto, tinham que guardar para depois ter. Nós podemos guardar muito, mas os reservatórios são finitos e têm riscos associados. E, portanto, se tivermos um verão seco, se calhar estamos descansados, não é? Mas a seca não tem as características que nós estamos agora a ver. A seca é um fenómeno regional e prolongado no tempo. E, portanto, a seca exige uma resiliência do armazenamento de água que nós não podemos pensar que ela é assegurada à custa de encher as albufeiras. É preciso guardar mais no subsolo. É preciso guardar no subsolo. Nós temos, durante toda a estiagem, nós vivemos dependentes da água subterrânea e da água armazenada. A água armazenada, obviamente, que nos dá algum conforto, mas nós já assistimos a albufeiras que ficaram praticamente vazias e todas as origens da água têm riscos e garantias associadas. E a garantia nunca é 100%. Portanto, é falso dizer que uma albufeira está vazia, que desgraça. Não. A albufeira tem critérios de dimensionamento associados e tem garantias associadas. E, portanto, ela assegura o abastecimento com uma determinada garantia em determinadas circunstâncias, não é? E, portanto, é bom que armazenemos. É bom que armazenemos, podemos aliviar um bocadinho se tivermos um período de seca, mas não é uma solução a longo prazo. Para fecharmos a nossa conversa, queria lhe perguntar, nós não estamos sozinhos na gestão dos recursos hídricos, é muito comum que nos queixemos aqui dos nossos vizinhos espanhóis porque mandam pouca água no verão e água a mais no inverno. É inevitável que seja assim? Eu vou responder a isso como... Isso é uma pergunta parte política e muito técnica, e não é do meu ponto, é do técnico que conhece o sistema. Portanto, eu vou-lhe dar uma resposta na minha percepção enquanto alguém que trabalha com a água. Eu acho que a gestão conjunta dos recursos hídricos transfronteiriços em Portugal e Espanha, que se governa com a Convenção da Albufeira, eu acredito que ela esteja a ser monitorizada. Eu acredito. Em períodos de seca, e isto é algo que eu já disse várias vezes também, quando nós nos queixamos que é uma seca, estamos num período de seca e Espanha não manda água, se nós temos uma seca em Portugal, Espanha tem uma seca em Espanha. E, portanto, as obrigações de lançamento de água estão regulamentadas e são também elas reduzidas, não é? Nós não podemos ter a veleidade de pensar que a Espanha... Que a quantidade é sempre a mesma, claro. Exatamente, não podemos, isso é ignorância. Isso é ignorância profunda. Portanto, digo eu. Em relação a períodos de grandes caudais, portanto, nós temos os rios transfronteiriços e, portanto, ainda hoje eu ouvi e fiquei bastante agradada, ouvi de manhã o Engenheiro Pimenta Machado da APA a dizer que no Rio Tejo têm conseguido fazer uma gestão controlada. É preciso que haja capacidade de armazenamento nos nossos rios para que nós consigamos mitigar as cheias. Porque se nós não estamos só dependentes de Espanha, não dá. E por isso é que no Rio Tejo nós temos a barragem de Alcântara, a Albufeira de Alcântara, que promoveu descargas, ou eles previam que ia promover descargas. E, portanto, enquanto ela não estava a fazer descargas, nós no Rio Tejo só temos a capacidade de armazenamento no Zezer, porque os aproveitamentos ao longo do Rio Tejo não armazenam água, nós descarregamos, esvaziamos um pouco a Albufeira de Castelo de Bode, para depois conseguirmos armazenar quando passa a cheia de Alcântara.
Isto é uma gestão integrada. Eu ouvi isto em relação ao Tejo e isto está bem feito. Eu não sei se estão a fazer a mesma coisa em relação ao Douro, porque todos os nossos aproveitamentos no Douro principal também não têm capacidade de armazenamento de água, só nos afluentes, e portanto as descargas têm que ser desfasadas, não é? De modo a que quando vêm os caudais de conta de cheia de Espanha, eles não sejam simultâneos com os caudais de conta de cheia nos nossos rios principais ou nos afluentes. Eu acredito que a gestão está a ser bem feita, mas não tenho conhecimento técnico sobre o assunto, ou dados técnicos. Não tenho dados técnicos sobre o assunto. Acredito que está a ser bem feito. Há anos que discutimos o crescimento da extrema-direita como reflexo de um mal-estar económico e social, entregando-lhe quase sem resistência a representação política do descontentamento. Mas talvez a pergunta decisiva venha antes das urnas. Quem decide hoje a forma como nos informamos e quem molda aquilo que queremos saber quando pensamos em política? Joana Gonçalves de Sá responde a Daniel Oliveira no mais recente episódio do podcast Perguntar não ofende. A extrema-direita pode não ganhar eleições, mas ganha tempo de antena, centralidade e a normalização do seu discurso e das suas prioridades. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.